Olá a todos. O primeiro método científico de 2025, depois de um período um pouco afastado, vai ser sobre ciências, digamos, gerais. Nós vamos abordar aqui um pouco das ciências políticas, porque nós vamos trazer dois convidados que exercem atividades que são atividades ligadas à ciência e que nas horas vagas atuam na ciência política. Então, o Dr. Marcelo Queiroga, que é médico, como já tradicionalmente eu chamo aqui meus colegas médicos para entrevistar sobre as áreas médicas, né, os temas de medicina, e o pastor Sérgio Queiroz, das Ciências Humanas, né, advogado, procurador federal, ambos foram candidatos no último pleito à prefeitura, o último pleito municipal foram candidatos à prefeitura de João Pessoa. Então a gente vai fazer hoje aqui uma conversa leve e nós não vamos falar tanto de política, vamos falar mais sobre eles enquanto profissionais de suas áreas, né? Não são políticos profissionais, são pessoas que se não, quando termina a eleição, né, pastor? Volta para labuta. Se não for trabalhar, não tem quem dê, né? Não tem quem dê, não tem quem sustente. Então sejam bem-vindos aqui. Obrigado mais uma vez. Dr. Marcelo, já conversei com ele faz pouco mais de um ano, inclusive foi uma conversa de altíssimo nível. E ele está aqui mais uma vez para outra conversa de altíssimo nível também. Dr. Marcelo, obrigado. Obrigado, Saulo, pelo convite. Boa noite, Sérgio. Prazer revê-lo agora no ano de 2025, né? Nós que estivemos muito juntos agora em 2024, num projeto para a cidade de João Pessoa. Agora vamos começar 2025 aqui com o pé direito, conversando com o nosso amigo Saulo, né? Você falou bem que nós não somos profissionais da política, né? Mas a política não é algo das horas vagas. A política é uma atividade nobre, porque a política é um instrumento de transformação social. Isso, exatamente. É uma alegria estar aqui com você, meu querido. Obrigado pelo convite. Obrigado também por ter aceito. Pelo meu colega, Marcelo Queiroga, tratando da vida da gente, né? Falando um pouco da ciência ou da vida à luz da ciência, né? Isso. Da política à luz da ciência, da tecnologia, das ciências humanas, das ciências médicas. É muito bom. Qual foi o ímpeto, né, que levou dois profissionais consagrados a se impulsionarem ou a se interessarem pela atividade política? Ou seja, o Dr. Marcelo, médico, o senhor procurador, né, também exerce uma função nobre, que é a de pastor evangélico, ou seja, de trazer as pessoas para perto de Deus, levar a palavra de Deus às pessoas. Então, como é que vocês pensaram em também desempenhar a atividade política? No meu caso especificamente, né, eu, como você já frisou, eu sou médico cardiologista, né? À época eu era presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, uma sociedade científica de grande respaldo nacional e internacional, e vivíamos a pandemia de Covid-19. E eu fui convocado pelo presidente Jair Bolsonaro como um técnico na minha área para ser o ministro da Saúde. Então me tornei um administrador público, né? E um médico, vamos dizer assim, de todos os brasileiros. Então o presidente Bolsonaro revelou uma série de novos valores para a política brasileira, a exemplo de Tarcísio de Freitas, que era um técnico do Poder Legislativo, também de carreira militar, e foi para o governo como ministro da Infraestrutura, e hoje é o governador do estado de São Paulo, fazendo um excelente trabalho. Então o Bolsonaro tem essa característica, né? Ele sabe buscar novos valores para que esses valores possam ingressar na vida pública, dando alternativas à sociedade brasileira em relação aos que estão aí e que são aqueles profissionais da política que não tem muito mais a dar ao povo brasileiro. No meu caso, eu comecei cedo no serviço público, entrei por concurso público na Justiça Federal com a minha então namorada, hoje esposa, isso em 1993, são mais de 30 anos, a gente fez concurso junto ainda muito jovem, entramos, éramos estudantes, eu estudava engenharia, ela estudava computação, entramos lá e seguimos carreira no serviço público, ela está lá até hoje. Eu saí, concluí engenharia, fui ser auditor do trabalho, fui auditor fiscal do trabalho por 5 anos e logo depois terminei direito e fiz o concurso para procurador da Fazenda Nacional.
Então, esse ano de 2025 são 25 anos como membro da Advocacia Geral da União, né, no cargo de Procurador da Fazenda Nacional. A minha vida pastoral, ela começou depois. As pessoas acham que ela veio antes. Não, mas ela veio depois. Eu já exercia essa função pública, já trabalhava e já me mantinha a partir dessa função pública. E a atividade pastoral, para mim, foi um chamado para servir a cidade, servir as pessoas, tanto em questões espirituais, mas também em questões sociais. Fundamos a Cidade Viva, uma instituição que hoje é uma fundação reconhecida de utilidade pública municipal, estadual, federal, na área educacional, na área social, na área de presídios e tal. E eu sempre vi política nessa perspectiva. A política é toda ação que você faz pelo bem comum. E ela tem níveis. Ela tem o nível associativo, que é de vocês, eu creio. Eu também, como parte da OAB e do CREA, né, a gente tem a nossa política associativa e ela tem outros níveis. A do condomínio, a política do bairro, a política do conselho tutelar. E tem a política, digamos, mais... que ressalta mais aos olhos, que é a política do voto, né? Que o povo está acostumado. Mas política, e aí eu vejo a beleza do ímpeto político, né? Como o Marcelo falou, que não é uma questão de horas vagas, a gente está metido com a política em todo o tempo. Isso. Ou em uma posição ou noutra. Agora, sem dúvida alguma, creio que a decisão de Marcelo, a minha decisão muito parecida com a de Marcelo, eu fui arrolado para ser membro de transição governamental na saída de Temer para Bolsonaro. E ali eu fui não como o pastor Sérgio, eu fui como um procurador, ex-auditor, para compor aquela equipe, junto com os primeiros ministros ali, que acabaram se tornando os primeiros ministros e secretários do governo. E aquilo despertou em mim, né? Não a experiência com a função pública, porque eu já tinha, mas o escopo passa a ser diferente, é o escopo mais político, mais amplo. Então, acho que embora doloroso, a opção por servir a sua cidade é muito nobre. Servir ao seu povo é muito nobre. Inclusive, eu vou até me corrigir, porque eu falei nas horas vagas, mas como força de expressão. Não, eu entendi, mas não entendi. Mas eu sei que vocês levam totalmente a sério, né? Eu acredito o seguinte, não tem como a gente mudar as coisas, eu entendo perfeitamente o ímpeto de vocês, porque não tem como você mudar as coisas se não for através da política. Então, quem tem o mandato outorgado pelo povo, o povo outorga, dá o mandato àquele representante para que ele os guie. É até uma forma de... É um pastorado também, se você for... Com certeza, é uma liderança cívica. É uma liderança, viu? É um sacerdócio cívico. Isso. Nós não sabemos, eu não sei qual é a percepção de vocês, o quão nossa sociedade tem consciência disso, né? Do quão importante é isso. Nós temos é heterogêneo, né? O pensamento da nossa sociedade brasileira são 5 regiões, 27 estados, é uma gama muito heterogênea. Com certeza existem pessoas que têm mais consciência ou menos consciência, mas não tem como a gente mudar as coisas se não for através da política. Então, acredito que pessoas com o currículo de vocês realmente têm que se colocar mesmo o nome, a prova para tentar mudar. Certo? Vamos dar um stand-byzinho na parte política e vamos falar agora sobre vocês em suas profissões de base, né? Então, esqueceu Marcelo ministro, certo? A gente chama ele de Marcelo, eu vejo que todo mundo chama ele de Queiroga por aí, mas a gente só chama ele de Marcelo aqui porque tá acostumado com o primeiro nome, né, Marcelo? Aqui João Pessoa sempre fui conhecido como Marcelo. Marcelo, exatamente. Me fale sobre sua formação, na origem da sua formação médica. Estudou na UFPB, estudei na Universidade Federal da Paraíba, ingressei na faculdade em 1983, ainda muito jovem, fiz vestibular com 16 anos, me formei em 1988, né, Sérgio? Tem a coincidência que eu me formei no ano em que foi promulgada a Constituição brasileira, né? Exatamente. E a Constituição dita como cidadã. Sim. E é cidadã porque consagrou a dignidade da pessoa humana como o princípio básico do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil. Né? E não pode se falar em dignidade da pessoa humana sem colocar a saúde e a educação como direitos fundamentais. Com certeza. Eu fui dessa turma de 1988 e a Constituição de 88 é a Constituição que garantiu o maior período de estabilidade política para o Brasil do período republicano, né? Nós tivemos a Constituição lá de 1888,
24, que vigiu durante todo o período da monarquia. Né? Essa Constituição ela trouxe, sem dúvida, um plus, sobretudo quando nós consideramos o capítulo dos direitos sociais. Né? E na Faculdade de Medicina, da Universidade Federal da Paraíba, é uma faculdade que a primeira turma foi formada em 1957. Tradição, né? Já vem de algum tempo, né? Meu pai era médico também, daí o meu interesse Era cardiologia também. em ser médico, né? Meu pai era, naquele tempo era medicina interna, né? E meu pai se dedicava Medicina mais geral, né? na Dedicava-se mais à cardiologia. cardiologia. Meu pai é da terceira turma da Faculdade de Medicina. Eu sempre convivi com a medicina em casa, né? E talvez por essa inspiração do meu pai, eu nunca pensei em ser outra coisa senão médico, né? Até porque meu pai é do sertão da Paraíba. Da De cidade onde? De Piancó. Piancó. Nasceu lá em 1932, né? Depois foi para Patos e veio A pra João família Queiroga Pessoa. ali no sertão é bastante A família Queiroga, ela é de Pombal, né? isso. Só que Pombal Região era um município Pombal, que, Souza. no passado, congregava todos aqueles municípios ali. Inclusive, Piancó pertencia a Pombal e Positivo. Souza pertencia a Pombal, né? E a família Queiroga é uma família ali da região de Pombal, Souza. Primeiro Queiroga que meu filho fez uma pesquisa, chamava-se João Corrêa de Queiroga. Aí esse João Corrêa de Queiroga, a gente não sabe de onde ele veio. Né? Se ele veio de Portugal, se ele veio lá da Galícia, lá da região onde tem Quiroga, né? Sem o E. Sim. Mas João Corrêa de Queiroga é o primeiro Queiroga, é do século XVIII, né? Então, meu pai veio do sertão, a minha mãe também é sertaneja, da cidade de Cajazeiras. Olha O aí. meu avô era juiz, né? Então Sangue, eu sangue tenho sertanejo uma correndo. raiz do sertão muito grande, né? E como você disse, meu pai era mais conhecido como Dr. Queiroga, né? E eu era Dr. Marcelo. Aí eu fui para Brasília, cheguei lá no governo, Bolsonaro Queiroga, Rebatizou né? você de Tem Queiroga. Paulo Guedes, né? Tereza Cristina era Tereza, né? O Onix era Onix e eu fiquei Queiroga. Queiroga. Pronto, aí Queiroga, que era Queiroga, eu ia pro consultório, as pessoas perguntavam, o senhor é dos Queiroga de Souza ou de Pombal? Aí eu dizia de Pombal, aí eu virei Queiroga do Brasil, né? Mas depois que eu me formei em medicina, fui para o Rio de Janeiro, fiz residência em cardiologia no Rio de Janeiro e posteriormente fiz formação em cateterismo cardíaco em São Paulo, no Hospital Beneficência Portuguesa. Fui discípulo do professor Sigmetuso Ariê, que era um grande médico cardiologista intervencionista, que formou gerações de médicos, ligado ao professor Zerbini, né? Nós tínhamos duas grandes escolas. Que foi quem fez o A primeiro escola do transplante professor cardíaco, né? Adib Jatene, né? E quem trabalhava com cateterismo era o doutor José Eduardo Souza, e a escola do professor Zerbini, que o doutor Ariê era a liderança. Então eu fui discípulo do doutor Ariê, e a escola do doutor Ariê tinha uma característica que era um grupo de médicos com muita habilidade técnica, mas que tinham uma atenção toda especial ao paciente, né? O doutor Ariê fazia cateterismo naquela época, a gente fazia sem sedação, não é? Não tinha o concurso do anestesista, que é um luxo, e ele dizia a gente, vocês têm que conversar com os pacientes, né? Ele ficar E nós colaborativo. conversávamos com os pacientes, Explicar. né? E ele sempre dizia para a gente conversar generalidade com o paciente. Não devia se aprofundar em temas específicos, porque se depois você estivesse fazendo um cateterismo de um grande líder religioso e o cara visse que você não sabia nada de religião, ele passava a não lhe Isso respeitar. ele falava pra você conversar durante o exame? Ou... Sim, nós conversávamos bastante com os pacientes. E Ou se seja, ele chegasse na sala e a gente não estivesse dialogando com o paciente, ele era como se fosse uma repreendia, forma de tirar... E até aferir se o paciente estava bem. Isso, de aferir se tá bem e de distrair pra ele não sentir tanto... Que você tá, O né? procedimento ficava simples, né? Levar no papo. Então eu tive essa felicidade de trabalhar com o professor Ariê durante 2 anos. Depois eu retornei aqui para João Pessoa, já existia o cateterismo aqui, que foi introduzido por um colega e ainda está conosco, que é o doutor Renato Vieira Barros, lá no Hospital Santa Isabel. Ele fazia mais a parte de exames de diagnóstico, né? Não fazia a Intervenção. parte de intervenção, a parte terapêutica das angioplastias, até porque essa tecnologia da angioplastia ela só começou em 1978 com um médico alemão radicado na Suíça, em Zurique, o Andreas Grutzig, né, que fez a angioplastia
coronária, né? E a partir daí abriu um caminho Sim, para a especialidade passar a ser um método de tratamento. sim. E houve um desenvolvimento muito grande, os balõezinhos deram lugar aos stents, né? E eu tive, juntamente com outros colegas, essa particularidade de introduzir os procedimentos de cateterismo terapêutico Aqui no na estado cidade e no da estado, Paraíba, né? inicialmente no Hospital Pronto-Ocor, que era que realizava a maior parte dos procedimentos, e depois isso se expandiu para outros hospitais, e hoje esse método é popularizado no estado da Paraíba inteiro, no Brasil, e eu tenho essa modesta contribuição. Oh, muito importante, com certeza. Pastor? A minha história é um pouco parecida também com a de Marcelo, inclusive nós somos maristas, né? A gente estudou no Pio Décimo. Dois juntos. Fizeram juntos. No ano que ele estava entrando na faculdade, eu estava deixando o meu mandato como presidente do primeiro grêmio do Pio Décimo, né? Depois da reabertura. E ali eu posso dizer que começou o meu encanto político. Só que isso não foi à frente, porque eu fiz engenharia civil, foi o meu primeiro curso, e fui estudar em Campina Grande, onde meu pai havia feito engenharia. Meu pai é engenheiro ainda em operação, com 82 anos, né? Ainda atua junto com a minha família. E a engenharia Ele civil atua para mim... no serviço público também? Não, Ou... meu pai é construtor, ele tem uma Construtor. construtora já que tem aí quase 40 anos na Paraíba, construtora Poliedro. Uhum. Construiu muitas inovações aqui. O edifício Xanadu, por exemplo, foi o primeiro prédio de um por andar. O Vila Soraya, o Fênix, construiu a fábrica da São Brás. Sim. E outros prédios, né, da própria incorporação. Então eu terminei a engenharia num ano muito ruim, eu terminei em 93, um ano de crise no Brasil, antes da URV, inflação galopante. Vi meu pai ter que, assim, ser muito criterioso em vender coisas para não quebrar. Né? Acho Era que é uma das hiperinflação, construtoras né? mais longevas da história da Paraíba, é a do meu pai. Muitas vieram em várias gerações e surgiram e desapareceram. Então, eu terminei numa época muito ruim. Ele disse, filho, aqui não vai dar nem para mim esse negócio aqui. Foi quando eu fiz o concurso para a Justiça Federal, que eu falei anteriormente, e me encantei pelo direito, especialmente o direito tributário. Eu era assessor de um juiz federal aqui, aí fiz direito. Você fez o concurso como se fosse para técnico da Eu justiça. fiz o concurso para técnico da Não, Justiça naquele Federal. momento você não tinha ainda Eu o não era curso nem de direito. formado em engenharia ainda. Era nível médio ainda o curso. Né? Hoje não é mais possível. Hoje Não era formado em direito, no caso. eu estava terminando engenharia. Terminando engenharia. É. Ah, sim, entendi. Aí fiz engenharia, fiz o concurso para auditoria e quando passei para auditoria, retomei os estudos e fui fazer direito na Federal. Né? Fui aluno do saudoso Tarcísio de Miranda Buriti, em Sim. Filosofia do Direito. Ex-governador. Foi seu paciente, Meu inclusive, amigo. e amigo. E Qual era a disciplina dele, pastor? era Filosofia do Direito. Filosofia do Direito. Entendi. E isso era bem cedo da manhã. Era 7 horas a da manhã. alma do negócio, Pois né? é. Filosofia do Na direito. época que ainda se tinha, né? Sim, Ele com ensinava certeza. a teoria tridimensional do direito, Que é o Miguel Real, fato, valor e a norma. fato, valor e norma. Então, o curso de direito na minha época tinha uma robustez muito grande. Era uma época de pessoas virtuosas, né? Muita gente Não virtuosa. que hoje não tenha as pessoas tem virtuosas, muita mas... gente virtuosa, mas naquela época eram gigantes, assim, das Exatamente. ciências jurídicas. Então, passei no concurso para procurador antes de terminar o curso. Fiz por experiência, acabei passando, o concurso atrasou, entrei com ação na justiça. E assumi em 2000. E aí, eu fui seguir duas áreas. Eu fui fazer um mestrado em teologia e um mestrado em filosofia na UFPB, para me preparar mais para o ministério pastoral, né, e para a vida jurídica. E no ano de 2002 eu fui ordenado pastor, depois de ter tido já quase 5 anos de formação, sobre o compromisso de depois retornar e fazer a graduação, porque eu fiz teologia primeiro a nível de mestrado, para depois fazer Depois a fez a graduação. Eu fiz graduação. ao contrário. Digamos né? isso. Aí fiz um doutorado. Ou seja, na graduação você já dava aula, né? Eu dava aula, mas eu dava aula no seminário Outro dia mesmo. eu fui lá pra Cidade Viva, né? Fui com minha esposa. E aí Sérgio estava fazendo a pregação, né? E Sérgio faz uma pregação muito consistente, né? E de elevado nível, né? Aí minha esposa estava comigo e disse:
As pessoas estão entendendo. Aí eu achei isso talvez seja um mau sinal, né? Se ela perguntou é porque talvez... Não, mas isso aqui é o rebanho dele, já está acostumado com Já essa tá linguagem. acostumado. Aí segui essa vida acadêmica, né? Fundamos uma faculdade, aí para isso eu fiz um doutorado fora, e eu posso dizer que tem uma formação eclética. Marcelo é um cara, digamos, ele é um dos grandes nomes do Brasil e do mundo na área de cateterismo. Eu segui um caminho mais generalista. Eu estudei muita coisa, fiz engenharia, direito, teologia, filosofia, mas me considero um generalista. Mais generalista. Eu não fui até o fim com unhas e dentes em um campo como ele, né, que pode ser tido como um grande É porque especialista. o cateterismo é uma E ainda é uma outra área de especialidade. atuação, né, da cardiologia. É uma uma especialidade área já muito mais específica. dentro de uma especialidade já Não, mas eu acho especialidade. bacana. Hoje eu me ressinto de não ter, talvez, caminhado de uma maneira mais retilínea em questões, por exemplo, da área jurídica. Eu não cheguei a fazer um mestrado em Direito, por exemplo, né, em doutorado em Direito. Eu acabei, embora trabalhando como bacharel em Direito, como procurador, eu caminhei para a área mais da filosofia, da teologia. Mas foi bem, né? É bom para quem gosta de ler. Exatamente, foi bem, exatamente. Mas eu não posso ser considerado um grande especialista em nada. Mas o homem, Diferente do meu amigo aqui. o homem inteligente, o ser humano inteligente, a pessoa inteligente, ela tem essa característica de autocrítica. Ou seja, você falou aí, poderia ter ido mais a fundo em alguma. Isso é uma característica de uma pessoa que tem uma sabedoria de fato. Ou seja, você olha para dentro de si, né? E procura se enxergar. Eu acredito que você foi Você muito sabe bem no que você que fez. Sérgio, como da Fazenda Nacional, né? Ele é alguém que cobra imposto. Né? E aí, quem cobrava imposto era Matheus. Mateus, Embora a gente fala muito de Paulo. O né? evangelista, né? Cobrava os impostos. O cobrador de imposto, né? Imposto, meu filho. Essa palavra aí hoje tá. Ele tava Tá pesado assistindo lá o hoje, Brasil. imposto. Mas essa é uma matéria Eu do tava valor assistindo. econômico que a nossa instituição, a PGFN, né, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a gente está evitando pela metade o déficit público do Brasil, em razão das vitórias que tivemos no Supremo, né? As últimas vitórias. Então, Já que você falou sobre tem a questão, garantido a sustentabilidade orçamentária. pronto, já que você falou a questão de imposto, deixa eu pegar um gancho aqui, né? Que tá. Aproveitar que eu tô aqui com você. Essa não é polêmica a questão, mas essa notícia que tá circulando no país nos últimos dias, questão do Pix. Qual é a realidade sobre isso? Pix acima de 5 mil, o que foi que aconteceu aí? Não, houve uma mudança apenas na faixa, não há uma tributação de PIX. O que se tem é a ampliação de obrigações acessórias, de informação de movimentações acima de certa faixa. No final, sem entrar no juízo de valor da decisão, embora eu não seja da Receita, isso é uma confusão, né? A Receita Federal, a PGFN é uma instituição ligada à Advocacia Geral da União, mas nós não somos Receita Federal, a gente dá sustentação à defesa da União nas questões tributárias, mas também na execução fiscal, depois que vem da Receita, depois que vem de outros órgãos. Você cobra aquela dívida de tributo que já passou pela Receita, né? Passou pela Receita ou outras dívidas ativas, ou outros créditos que foram inscritos em dívida ativa, digamos, a Receita talvez seja o maior deles, né? E ali você vai para a execução fiscal. Mas o que, digamos, é uma das partes também muito robustas é a defesa da União. Quando vai se questionar uma nova lei tributária, quando vai se questionar uma nova forma de cálculo, é possível que haja questionamentos aí sobre, no futuro, essa norma que ainda não saiu. Mas o objetivo é o seguinte, é que a circulação financeira dentro da conta ela seja compatível com aquilo que você declara na sua declaração de imposto de renda. No imposto, né? Então, sob o ponto de vista, digamos, estritamente da justiça fiscal, é uma medida que tem sentido, não é uma medida desarrazoada. É você poder cotejar entre, poxa, o que é que você declara que ganha, mas o que é que você efetivamente ganha. Porque o imposto de renda é imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. Ou seja, até o jogo do bicho, teoricamente, se você ganha, mesmo por você tem que meios informar ilícitos,
Teria que informar. Aquilo não lhe desonera de pagar o tributo. O problema é quem está fazendo isso, né? Quem está fazendo isso é um tipo de linha de governo que sempre quis aumentar a carga tributária. Aí é O Brasil já tem uma carga tributária das mais elevadas. Agora mesmo nós tivemos uma reforma tributária que mudou o imposto sobre bens e serviços, que criou aí o chamado imposto sobre valor agregado, né? O chamado IVA. E que isso, em tese, é para simplificar a forma de cobrar imposto, mas do ponto de vista prático, nós vamos ter um dos maiores IVAs do mundo. O governo tem um problema sério fiscal, que está levando a inflação, e o governo, em vez de corrigir isso cortando despesas, o governo faz isso através de aumento da carga tributária. Como é que é a Então, questão da... o problema é esse, é que a sociedade brasileira percebe que é uma medida como essa, que visa saber de todo o caminho do dinheiro, é mais para querer arrancar mais dinheiro da sociedade, embora devido. Isso é um princípio, né, do direito tributário, da capacidade contributiva e do não confisco. A partir do momento que sistemas tributários eles vão se agigantando, tirando a capacidade do contribuinte de viver a sua própria vida, né, você pode questionar a existência ou não de uma ação confiscatória através da tributação, ou mesmo uma ação que quebre a sua capacidade de contribuição, a sua capacidade contributiva. Então, aí aqui entra duas coisas. De um lado, o jurista que defende a Fazenda Nacional nesse aspecto, mas do ponto de vista econômico, eu tenho que concordar com o Marcelo. A melhor maneira de se fazer uma boa gestão pública é com gastos mais qualificados, né, com a redução do tamanho da máquina, o máximo que se pode. Isso é uma visão, digamos, muito mais econômica do que tributária estritamente, mas de macroeconomia. Que a gente Veja que a gente tem uma reforma tributária que não mexeu com a questão das renúncias fiscais. Todos esses agrupamentos, até o livro lá do Sérgio Buarque de Holanda, Raiz do Brasil, que fala da visão patrimonialista da sociedade brasileira. Ou seja, a sociedade brasileira, de alguma maneira, quer se apropriar do Estado. Então, conseguiu-se, esses grandes grupos de interesse, manter um grupo de renúncias fiscais que chegam a superar mais de, se eu não me engano, 12% ou 13% do produto interno bruto do Brasil de renúncia fiscal. Na área da saúde é mais de 1% de renúncia fiscal na área da saúde. E a gente não sabe se isso traz os benefícios sociais para que essas pessoas auferissem esse tipo de renúncia fiscal. Valham a pena a renúncia fiscal, né? Também, são essas questões que precisam ser discutidas. Só que a gente vive num ambiente político hoje muito contaminado, em que tem um governo que não goza com o apoio de grande parte da sociedade, que está gerando todo esse tipo de problema. Você quer dizer o seguinte, tentar traduzir aqui pro... Saber se eu conseguir captar. O governo cobra muito imposto, mas não faz o seu dever de casa, como se fosse. Ele não para de gastar e isso não contribui para que ele no futuro venha cobrar menos imposto. Ele gasta e gasta mal. Gasta muito e precisa cobrar da sociedade na forma de imposto para poder pagar o que ele está gastando. Todo o esforço que foi feito com a reforma trabalhista, lá do presidente Temer, se não fosse aquela reforma trabalhista, nós não estávamos experimentando um movimento de crescimento de empregos formais no Brasil. Tá? Depois a reforma da Previdência, que se buscou fazer durante muito tempo, e o presidente Bolsonaro fez a reforma da Previdência com apoio popular. Uma coisa estranha, né? A população, lá na França, se juntaram contra a reforma da Previdência. Aqui do Brasil juntou para aprovar a reforma da Previdência. Em breve vai acabar precisando fazer uma nova reforma da Previdência. Justamente, todo esse esforço que foi feito está sendo jogado na lata do lixo por um governo irresponsável, perdulário, ineficiente. Não está provado que seja corrupto de novo. Porque uma vez corrupto, sempre corrupto, vai se pegar a corrupção na veia, porque isso está no DNA do governo do PT. Não tem como tirar. Veja as estatais. Nós vimos Correios, Petrobras. Como é que está hoje? Foi aprovado. Porque quando há uma crise política, se toma uma lição daquilo. E às vezes isso resulta em uma nova ordem jurídica, em aprovação de novas leis. Tá? Então, com o caso da Petrobras, se aprovou uma lei das estatais, que se proibia que pessoas que
não tinham qualificação técnica ocupasse cargo de diretoria dentro das estatais brasileiras. E quando tinha capacitação técnica e tinha uma atividade política, tinha uma quarentena. O indivíduo não podia sair da presidência do partido político para ser diretor de uma estatal. Então, essa lei está aí. Entra o governo do PT, uma arguição de uma ação direta de constitucionalidade. Vai lá, o Supremo Tribunal, através de uma medida liminar, que é uma medida judicialmente precária, deixa o governo aparelhar as estatais. Depois, o Supremo Tribunal diz que a lei é constitucional, mas que aqueles que entraram podem ficar. Quer dizer, esse tipo de manobra é que faz esse pessoal que está aí perder a sua credibilidade e gerar insegurança jurídica para a população. É por isso que quando essa medida do PIX vem, a gente já fica com dúvidas se o que se quer é uma persecução tributária. Mas não apenas na prática, ter a informação. Na prática é o seguinte, quem tiver renda acima de 5 mil reais, vê se eu entendi. Não, eu não conheço o normativo ainda não foi feito, né? Aí fica difícil fazer um juízo de valor do que realmente é. Do que realmente Mas pelo que eu percebi, uma análise superficial da matéria, o que se quer é o seguinte, é que movimentações acima de um certo valor, né, elas precisam ser informadas como movimentação. Vamos lá, eu vou dar um exemplo que já é vigente, que não é de agora. Se você opera no mercado de bolsa, ou se você opera no day trade, né? Você faz aquela compra e venda de ações diária, ou criptomoeda. Aquilo ali você já tem que informar cada operação de compra e venda daquela. Sim. Tá? Se passar determinado valor, você vai ter que pagar imposto. Não, na verdade verdade você tem que fazer todas, porque não é que você vai pagar imposto, é que você tem que informar a operação. A questão do PIX, pelo que eu entendo até agora, é o seguinte, é que movimentações acima de um certo valor, elas têm que ser informadas, declaradas. Não necessariamente que se pague sobre aquilo. Né? Mas o que se sabe é que tem que haver uma declaração. Se por uma medida de avaliação e você vier, por exemplo, a demonstrar que transitou mais recursos do que o que você efetivamente declarou como recebido, isso poderia gerar um crédito tributário para a União. Mas aí vem as complexidades. Às vezes você é um pequeno empresário que está ali recebendo o PIX apenas para transitar dentro do seu próprio estabelecimento. Aquilo não é lucro, né? Aquilo ali é fruto da operação comercial. Então, para distinguir uma coisa da outra, você, digamos, quantificar para que se cobre impostos a partir disso, com base simplesmente em uma movimentação. Mas é aquela história, vamos esperar para ver e a sociedade questionar. Lembra lá do caseiro? Questionar aquilo que for. Lembra do caseiro Francinildo? Lembra o caso do caseiro Francinildo? Lá do Palocci? Né? Não tinha lá uma casa de uma senhora chamada Jane Mary Corner, lá em Brasília? Que esses políticos profissionais aí, alguns deles, né, frequentavam muito aquele ambiente. Né? E parece que um deles que frequentava era o tal Palocci, né? E aí ele foi violar lá o sigilo do tal do Francinildo, né? Isso deu uma confusão na época. Lembra disso? Tá falando do sigilo fiscal, né? O sigilo fiscal. Tá lembrado dessa história? Tô me lembrando, mas... É porque o pessoal do PT, eles são sofisticados. Eles se inventam confusão com tudo. Né? Começou com o Valdomiro Diniz. E a gente tá vendo aí. É só esperar, né? A única despesa que Lula cortou foi com a manicure, cara. Aí foi cortar as unhas, coitado, quase que morre. Marcelo não se empolga, não. E o orçamento aqui é curto. Eu não tenho como me defender de ação. Vamos falar por aqui. Mas esses questionamentos tem que ser. Eu acho que é importante a gente trazer essas coisas. Não se empolga, não. Mas eu acho que o princípio base lá do nosso pensamento, pelo menos acho que a gente pensa muito parecido sobre isso, é uma gestão pública mais austera. Em qualquer circunstância, na nossa própria casa. Meu pai gosta muito de falar assim, a gente tem que fechar os ralos, a gente tem que fechar os ralos. Tem duas maneiras de se equilibrar o orçamento. Ou você ganha mais ou você gasta menos. Não inventaram uma outra maneira. Ou você ganha mais ou você gasta menos. Como gastar menos é mais trabalhoso, é mais dificultoso. É melhor cobrar. Né? Às vezes é melhor impor sobre o contribuinte ali protegido novas normas, né? Exatamente. O que pode ser até legal, mas pode não ser justo e moral. Isso. E não ser popular, né? Também.
Mas me diga uma coisa, como é que você está vendo o atual momento do Ministério da Saúde? Como é que está a atuação? Você deixou o Ministério há 2 anos, Eu assumi o Ministério da Saúde numa situação muito particular. Eu até tem umas coisas aí para colocar aqui. A pandemia do Queria que você Covid-19. comentasse algumas... Sérgio estava lá no governo, ele lembra como é que é. Vou colocar aqui e você vai comentando, certo? Só resumindo, né? Eu assumi o Ministério da Saúde no dia 23 de março de 2021. Nesse dia, morreram 3.600 pessoas de Covid-19. Tá? Isso dá 10,76 óbitos por cada milhão de habitantes por Covid-19. Ou seja, era o pior momento da pandemia. O sistema de saúde, não só do Brasil, mas da América do Sul, estava em colapso. Porque a América do Sul era o epicentro da pandemia por conta da chamada variante Gama. 6 meses depois, esse 10,76 por cada milhão de habitantes baixou para 2,7 por milhão de habitantes. Ou seja, uma queda drástica. Isso foi em função dos programas de saúde pública que foram colocados em prática. Principalmente a campanha de vacinação em massa que nós fizemos. E quando nós terminamos a gestão, no dia 31 de dezembro, era 0,76 óbitos por milhão de habitantes. Ou seja, nós resolvemos a emergência de saúde pública e entregamos o sistema de saúde fortalecido ao atual governo. O que nós vimos durante a atual gestão? Primeiro, em vez de olhar para frente e fazer as transformações que o sistema de saúde necessita, né, se pegou um retrovisor e a partir daí se inseriu uma série de práticas, de programas, de políticas dessa chamada agenda woke, né? Essas políticas identitárias, e se jogou o Ministério da Saúde de novo no mesmo nível de polêmica próprio do período pandêmico. Né? Em vez de pegar, olhar para frente, fazer a agenda de transformação e fazer o Ministério da Saúde sair do noticiário, se dobrou a aposta com essas agendas que dividem a sociedade a respeito de legalização de aborto, né, de forçar as pessoas a determinadas políticas ou programas de saúde, como vacinação compulsória de crianças em relação a vacinas que não têm a custo-efetividade absolutamente demonstrada, né? E aí o governo começou a mostrar a sua ineficiência, porque veio a epidemia de dengue. Mas não tem essa questão de vacinar a criança. Não tem o parecer técnico lá dos órgãos do Ministério da Saúde, não? Dos setores do Ministério? Não, a questão da vacina Covid em bebês, né? De 6 meses a 5 anos incompleto, né? Então, à época, elas foram incorporadas ainda na minha gestão, no SUS, tá? Porque existe um processo de incorporação de tecnologia no SUS. Isso. Tá? Justamente. E eu, na época, era o ministro e isso foi submetido para a apreciação da CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, que analisa, que decide com base em um documento técnico elaborado por um núcleo de avaliação de tecnologia em saúde, chama-se NATS. Tá? Então, o documento técnico feito por esse NATS, no caso o NATS do Instituto Nacional de Cardiologia, que é um NATS de técnicos do Ministério da Saúde. Se você ler o documento, você vai ver, eles dizem que a qualidade da evidência científica a respeito daquelas vacinas é baixa. Até porque o volume de informações científicas é pequeno, está lá escrito no documento, não foi eu que escrevi. Não é? Depois faz uma análise de custo-efetividade, não é? E de impacto orçamentário, considerando que seriam aplicadas apenas 3 doses da vacina. Quando, na realidade, nós sabemos que essa vacina necessita de reforço. Para concluir que essa vacina é custo-efetiva. Quer dizer, custo-efetiva é que essa vacina, a razão de custo-efetividade incremental vale a pena, é né, inferior a R$40 mil por ano de vida salvo ajustado ao QALY. Isso é um indicador técnico. Na realidade, essa análise, se fosse feita de uma forma mais detida, essa vacina não preencheria o critério de custo-efetividade. Absolutamente não preencheria. Tá? E não preenchendo, fere a legislação. Fere a 8.080, que diz que as tecnologias têm que ser segura, eficaz, efetiva e custo-efetiva. Veja que eu não estou discutindo segurança. Eu estou discutindo custo-efetividade. Porque se 20 milhões de crianças de 0
de 6 meses a 5 anos, tomarem essa vacina, todas as 20 milhões, vai se gastar em torno de R$1 bilhão por ano. Tá? Se eu colocar dentro de uma ótica de utilitarismo, que é uma das correntes da bioética, não é? Com R$1 bilhão eu poderia alocar esses recursos, por exemplo, para a construção, só na área da pediatria, das crianças e dos adolescentes, de leitos de terapia intensiva. E se a gente ponderar o que salva mais vida, se são leitos de terapia intensiva ou aplicar as vacinas que dentro de um contexto dessas crianças não está comprovada a redução de mortalidade, está comprovada que naquele período vai ter menos infecção pelo vírus. Uhum. Não necessariamente que reduz óbito. Você não sabe se aquela infecção é levar não tá, através de estudo randomizado não está. As inferências são feitas por estudos observacionais, que a evidência científica é mais baixa. Então tem toda essa análise. Mas o leito só que se eu for fazer essa análise hoje, não, é porque o cara lá é do Bolsonaro, é anti-vacina. Agora a vacina do vírus sincicial respiratório, que é aplicada para proteger o bebê na gestante, não é? E o vírus sincicial respiratório tem tanta morbidade e mortalidade quanto o vírus da Covid, nessa faixa etária aí de bebês, tá? A Conitec coloca em consulta pública dizendo que não é custo efetivo. Portanto, não recomenda a incorporação no SUS. Uhum. Então tem toda essa discussão. E quando eu lá atrás falei em encaminhar as análises para a Conitec, lembra que eu fui criticado? Quem assistiu a CPI viu. Críticas de Humberto Costa, do lado de Sergipe, Rogério Carvalho, de Renan Calheiros, que era um absurdo essa coisa de Conitec, que estava burocratizando, desses especialistas que ficavam se revezando na televisão aí o tempo inteiro só para criticar, né? Então, esses são fatos. Eu falei do caseiro Francenildo, mas eu tenho uma boa memória. Eu sei bem o que esses caras falaram. Todos. E estou disposto a fazer o debate com eles. Franco, cara a cara. Pra gente discutir o que nós fizemos e o que eles não fizeram. Por exemplo, a vacina contra a dengue. Vacina contra a dengue foi aprovada no dia 1 de março de 2023. Sabe quando começou a campanha contra a dengue? De vacinação? Sim. Tem uma ideia? Fevereiro de 2024. A gente vai colocar aqui Fevereiro de 2024. Ó. Essa é a realidade. Quero que você comente, mas não se empolgue, certo? Comentário técnico. Vamos lá. Tudo que eu tô falando aqui é técnico. Certo. Não, sim, com certeza. QualiSUS Cardio. Queria que você falasse um pouco aí. Isso aqui é o próprio site do próprio governo, né? O Gov, não pegou aqui embaixo. Mas essa informação vem de lá, site do Ministério da Saúde, certo? Ministério da Saúde lança programa que monitora a qualidade da assistência cardiovascular. Esse aqui foi de 2022, se eu não me engano. Ainda foi do seu... Setembro de 2022. Que não pegou a data aqui porque é por conta da tela. Então, iniciativa prevê repasse de recursos financeiros mediante desempenho e cumprimento de parâmetros estabelecidos por indicações de saúde. Queria que você comentasse um pouquinho esse programa aí. Os sistemas de saúde de acesso universal, como é o SUS, têm mudado os seus modelos de remuneração. O modelo de remuneração vigente no Brasil ainda é aquele herdado do antigo INAMPS, que era um sistema de mútua. Sim. De uma instituição autárquica. Você pagava, contribuía para ter direito à assistência. O sistema SUS não, é um sistema universal e gratuito. Tá? Então, todos esses sistemas de acesso universal estão mudando o modelo de remuneração para modelos de remuneração baseado em valor. Então, nós monitoramos os resultados. Você monitorava mais, por exemplo, entregava mais resultado, né? Tempo de internação hospitalar, reinternação, 3 indicadores. Mas eu posso monitorar mais, vários indicadores. Por exemplo, permanência na UTI, não é? Tempo que o paciente ficou do tubo. Você está remunerando baseado em resultado. Então, né? é chamada remuneração baseada em valor. Aquilo que traz valor. Né? Aqui na minha área, por exemplo. Quem está trabalhando melhor merece ser melhor. Às vezes você fez mais 1000 cateterismo. Mas isso necessariamente não significa dizer que isso trouxe valor em saúde. Porque se eu fiz 1000 cateterismos, somente a metade precisava fazer o exame, isso foi dinheiro jogado fora na lata do lixo. O cateterismo tem que estar bem então, indicado. Né? Nós começamos a fazer um embrião com o QualiSUS Cardio de uma mudança no modelo de remuneração no sistema de saúde. Muito bem. Para que nós tivéssemos uma mudança no sistema como um todo. Então, nós criamos 2 programas de qualidade. Um foi o QualiSUS Cardio e o outro foi o QualiDot. É um programa de qualidade em doação de órgãos
e transplante. O que aconteceu? Esse governo do PT revogou os 2 programas. E a gente viu recentemente, lá no Rio de Janeiro, um caso de órgãos transplantados com vírus HIV. Ano passado. Então, quer dizer, jogaram o programa de qualidade do Ministério da Saúde na lata do lixo. Né? Esse programa aqui, ele foi feito avaliando cerca de 230 hospitais que voluntariamente quiseram participar do programa. Porque se não quisesse participar, também não participava. Era voluntário, né? Pois bem, era adesão voluntária. Desses 200 e poucos, 190 aderiram ao programa. E nós qualificamos esses hospitais. E existia um indicador chamado IC Cardio. Então, esse IC Cardio considerava permanência hospitalar, considerava mortalidade, considerava reinternação, considerava a idade dos pacientes, para a gente saber a complexidade desses indivíduos. Não é? E aí, a gente passou a qualificar os hospitais em 4 categorias, de acordo com o IC Cardio, A, B, C e D. E de acordo com a qualificação, recebia uma remuneração a maior. Por exemplo, quem tivesse na qualidade no nível A, recebia 60% a mais. Né? Para a gente criar um ciclo virtuoso e estimular a competitividade entre os hospitais. E depois que a gente criasse esse QualiSUS Cardio, à medida do tempo, a gente ia fazer na área da oncologia, tanto em todas você as áreas. Premiava quem trabalhava melhor, enquanto você estimulava aquele que não estava trazendo a melhorar para receber uma até melhor mudar essa tabela. Agora, o que é que eles fazem? Né? Mudaram, passa outra aí, meu amigo, aprovaram uma lei para corrigir a tabela do SUS anualmente. Você é contra corrigir a tabela do SUS anualmente? Eu sou a favor de acabar com a tabela do SUS como referência de pagamento. Tá? Porque, como eu já falei, os sistemas de acesso universal não utilizam isso. Tá? Aí vai corrigir essa tabela com base em quê? Baseado em Aí, além disso, né? seguinte, desde que haja disponibilidade orçamentária. Vem cá. Aí vai corrigir como? É uma correção linear? Qual é o indicador? É o IPCA? A gente não sabe. Tá certo? Ou seja, é uma lei, tá? Como se diz, né? Para inglês ver. Essa lei não vai se efetivar. É mais uma lei que não se efetiva. Como, por exemplo, a lei dos 30 dias. O paciente que tem um diagnóstico, uma suspeita diagnóstica de câncer, tem que fazer o diagnóstico até 30 dias. Mas isso vai se resolver com lei? Não, isso resolve com eficiência do serviço público de saúde. Ponto. Publicado em 13 de setembro de 2021, atualizado em 29 de 6 de 2022. Questão da política de atenção integral às pessoas com doenças raras. Como é que tá isso aí? Isso aqui é do Ministério da Saúde também. Bom, essa é uma política que, essa questão da atenção à doença rara, né? A primeira portaria foi uma portaria do ministro Alexandre Padilha. É uma portaria muito bem organizada, né? 2014, né? Tá ali. 2014. Né? O grande desafio que a gente tem no sistema de acesso universal tão abrangente, como é o brasileiro, né, com a heterogeneidade que há, é dar o direito a todos. Né? A doença rara, está dizendo que é rara, né? Mas um país que tem 200 milhões de habitantes, o número de pessoas com doenças raras é grande. Né? E o tratamento dessas doenças, às vezes, é muito dispendioso. Agora, as drogas para tratar uma série delas estão surgindo, com terapias gênicas, etc. Há medicamentos que custam 30 milhões de reais. Isso. Né? Então... E, por outro lado, as pessoas ingressam no Poder Judiciário, né? E o Poder Judiciário começa a implementar política pública, essa judicialização da saúde, que é algo que, às vezes, gera iniquidade dentro do sistema, né? Então, nós fizemos, pela primeira vez, né? Não é aquela história de nunca antes, não, né? Na história disso, é pela primeira vez, nós fizemos um programa, tá? De compartilhamento de risco com a indústria. Você tem uma ideia, essa atrofia muscular espinhal, Sérgio, 100 crianças que judicializaram em relação ao medicamento, o Zolgensma, né? O nome comercial. Isso gerava uma despesa para o Ministério da Saúde de R$1 bilhão para tratar 100 crianças. 1 bi. Tá? Isso é mais do que todo o recurso que se gastava com a cirurgia oncológica no Brasil. Para tratar 100 crianças. Toda cirurgia oncológica. Toda cirurgia oncológica que se gasta cerca de 900 milhões de reais. Não sei como é que está hoje. A atenção especializada ao câncer, em 2022, consumiu cerca de 4 bilhões de reais. Ou seja, eu ia gastar, para tratar 100 crianças, 1 bi. Tá? Então, a gente buscou um diálogo com a indústria para que fizesse um chamado compartilhamento de risco. Então, se estabelecia determinados indicadores dentro da melhor indicação. No caso dessas crianças, monitorar a questão respiratória e a questão motora,
não é? E se as crianças mantivessem o padrão respiratório e a parte motora fosse preservada, a gente iria pagar o medicamento em um valor que foi acertado de maneira parcelada. E se no decorrer desse pagamento a criança precisasse de usar outro medicamento, parava de pagar aquele outro da terapia gênica, que é um tratamento de dose única. Como é que Então, tá esse é o programa primeiro hoje? modelo de compartilhamento de risco. O que é que esse governo fez? Não colocou para frente. Tá parado. Mas tá parado isso aqui? Tá parado e as pessoas continuam recorrendo à justiça. Agora, só que nós fizemos 2 modificações na legislação brasileira, seja da saúde suplementar, seja do Sistema Único de Saúde. Aqui me reporto especificamente a Lei 14.313 de 2022 e a Lei 14.307 de 2022. A 307 mudou a saúde suplementar e colocou lá dizendo o seguinte: o medicamento que foi incorporado pela Conitec ou o procedimento, obrigatoriamente em 90 dias tem que ser incluído na saúde suplementar. A lógica é simples. Se o usuário da saúde suplementar utiliza o sistema público pede o ressarcimento ao SUS. Acontece que muitas operadoras não ressarcem ao Sim. SUS. E tem delas que são campeãs de não pagar o Sistema Único de Saúde. Tá bom? Então a gente colocou a lei dizendo, se está no SUS, você tem que colocar. E esse medicamento entrou na saúde suplementar. Mas ainda não entrou no SUS, por quê? Porque essa gestão que está aí é uma gestão ineficiente. Ineficiente, como mostrou em relação à dengue. 20 de outubro de 2023. A notícia toda pra gente ver o veículo. Que veiculou. Bom, terceiro da nossa gestão também. Medicamentos, vacinas, testes. Isso decorre de quê? Da chamada compra centralizada do Ministério da Saúde. Né? Porque o Ministério da Saúde do Brasil e o Sistema Único de Saúde tem uma das maiores políticas públicas de assistência farmacêutica do mundo. Um dos maiores programas de assistência farmacêutica pública do mundo é o Ministério da Saúde. Não é só o programa Farmácia Popular do Brasil, não, tá? É o chamado componente da atenção básica, componente farmacêutico da atenção básica, componente farmacêutico da atenção especializada e o componente estratégico. Então, todo componente estratégico é de responsabilidade do Ministério da Saúde. As vacinas e as insulinas. Então, muitas dessas vacinas, e as vacinas da Covid, elas têm um prazo de validade curto. Tá? Com exceção da Pfizer, que se eu não me engano, o prazo de validade é de 1 ano e 6 meses. A vacina da AstraZeneca, por exemplo, o prazo de validade era de 9 meses. Acontece que quando essa vacina chegava para o Ministério, muitas vezes ela tinha Se você 2, não 3 tiver meses a de questão produção. da distribuição e de Então, aplicação, imagina você distribuir isso perde, para o Brasil, exatamente. que depende, a distribuição depende da aceitação do Estado e do município. Se o Estado e o município não aceitar, o Ministério da Saúde não pode encaminhar para lá. Então, isso termina no Ministério da Saúde. Você fala compra centralizada é o seguinte, que talvez a compra devesse ser feita pelos estados, é isso? Então, mesmo que o Ministério da Saúde repassasse o recurso, como acontece no componente da atenção básica e no componente da atenção Cada especializada, estado faria sua. porque o Estado e o município é o responsável pela compra e o governo coloca 80%. Tá certo? Por exemplo, o programa Farmácia Popular do Brasil, o Ministério da Saúde subsidia. Custa cerca de 2,5 bi. Tá bom? Notícia. Só que as pessoas compram na farmácia. Pega lá na farmácia. Se vencer, quem perdeu? A farmácia. Isso. Tá certo? Então, o que acontece? À medida que cresceu essa atribuição do Ministério de fazer compra, também aumentou o risco. Isso pode ser de modificado vencer. como? Hein? Poderia ser modificado como? Bom, primeiro você tem que ter um controle melhor do estoque. Não é? Segundo, você, por exemplo, no caso das vacinas, você pode adotar uma estratégia de comprar de maneira fracionada. Né? O problema é que você tem, por exemplo, a campanha de Covid durante a pandemia ficou durante o ano inteiro. Né? A campanha da gripe, se tem um período ali que se faz a campanha. Então, a gente tem como calcular o volume de compras que vai fazer para diminuir o risco. Mas o melhor seria tirar isso das costas do Ministério da Saúde. Só que estados e municípios querem jogar nas costas do Ministério da Saúde. Né? Porque saiu a notícia aí, o pessoal ligou para mim, né? Porque eles ligam, né? Os jornalistas. Que achando que eu ia queimar lá a gestão da Anísia. Eu disse, olha, essa questão aí desses medicamentos do kit de intubação orotraqueal, você é anestesista, você sabe. Durante a pandemia, faltou. E nós tivemos que buscar esses medicamentos Muito onde? difícil, Nós exatamente. tivemos que buscar fora, porque esses medicamentos são do componente especializado, não são do componente estratégico. Não é função do Ministério da Saúde comprar. Mas só que quem estava nas cordas éramos nós. E se faltava, caía nas costas de quem? Do governo. E estava faltando por quê? Porque o Bolsonaro estava andando sem máscara. Quer dizer, o que é que tem isso a ver uma coisa com a outra? Coloca o próximo, por favor. Entendeu? Então isso politizou-se dessa forma.
Aqui também é questão de vacinas, doenças com alta de casos no país tiveram vacinas descartadas. É o mesmo que a gente já falou aqui. Né? Questão gerencial. Agora, para um governo que se dizia com compromisso da vacina, Próximo, que ia por favor. resgatar as coberturas vacinais, não passa de bravata. Primeiro, as coberturas vacinais, elas caíram no mundo todo. Mas elas nunca foram tão baixas quanto se diz que foi. Porque o que houve foi uma modificação da notificação Sim. para o Ministério da Saúde. Porque antes, as vacinas, a estimativa de doses aplicadas era feita em função de uma estimativa de doses distribuídas. Tá? Por exemplo, eu distribuí 1 milhão de doses para Paraíba. Então eu contava que essas 1 milhão de doses tinham sido aplicadas. Entendeu? Na época do governo Temer, com essa evolução do processo de informatização, que foi criado o ESUS-AB, né, dentro da estratégia de saúde digital. Uhum. Então passou-se a notificar por pessoa. Então, Saulo, CPF número tal, você recebeu a vacina da gripe, ponto. Você recebeu a vacina do sarampo, você recebeu a vacina da poliomielite. Então passou como a se ser fosse o seguinte, notificado. ficou uma coisa mais precisa. Precisa, mas o que acontece? Nós temos 48 mil unidades básicas de saúde e essas 48 mil unidades básicas não são informatizadas. Então muitas ficaram na base da planilha. Então tinha alguns que não informavam o Ministério da Saúde. Então se tinha uma ideia de que a cobertura estava mais baixa do que estava. Porque se a cobertura de poliomielite tivesse tão baixa assim, o que ia acontecer? Nós íamos ter casos de polio. Teve algum caso de polio? Não. O último caso de polio, sabe quanto foi no Brasil? Salvo engano, 1989. 1989. Sabe onde? Souza. Certo? Exatamente. O último caso de poliomielite foi Em Souza. em Souza, tá? Aí você veja sarampo. Quando é que o sarampo foi reintroduzido no Brasil? Em Mais 2017, recente. 2018. Tá? Entrou por onde? Fronteira Fronteira com quem? Norte, se eu não me engano. Com a Venezuela, lá em Venezuela. Pacaraima. A gente sabe quem tá governando na Venezuela, né? E de quem ele é amigo. Entrou por lá. O homem governo o homem do- tá se empolgando. No governo do Mandetta, na gestão do Mandetta, tá? 19 mil casos de sarampo. Aí caiu. 20, 21. Gestão Queiroga, 21 e 22. Sabe quantos casos de sarampo? Nenhum. Em 26, em 22? 6. Nenhum deles era autóctone. Eram todos, Todos casos importados, né? Tá? Nós fizemos campanha contra sarampo. E eu tenho prova disso. E hoje... Eu vacinando as pessoas contra sarampo. Ah, Tá? Então, a OPAS, que trabalhava em parceria conosco, a OPAS me informou em 2022, veio um grupo aqui da OPAS, que o Brasil receberia o certificado livre de sarampo. Daí agora tá a Nícia, ficou zero livre de sarampo. Foi não, isso aí é galinha cantando em cima de ovo que outro põe. Vamos falar da dengue agora. O que é que tá acontecendo em relação à dengue? Qual é a verdade sobre isso? Vacina, tem vacina, mas não vacina? Não tem Vai- vacina. A vacina foi incorporada no SUS. Mas a Takeda, essa indústria farmacêutica japonesa, ela não tem condição de produzir isso em escala. Essa é a questão que... Tá? Essa questão... É a essa- única, porque tem outra vacina da Sanofi. Só que isso, essa isso vacina que tá da Sanofi... sendo divulgado que ano passado foi a maior epidemia disso, é verdade mesmo? É verdade. É verdade. É mais porque o que acontece? A dengue são 4 sorotipos, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. O que acontece é que o ano passado, o que circulou mais foi o sorotipo 3, tá? A dengue tipo 3, que a população brasileira não tinha tanto contato com esse vírus. Além de outros fatores, as questões climáticas, né? Eu até brinquei, né? Ela fala que é o El Ninho, né? E eu disse que é o El Nísia, né? Mas que não gostou não, tá? Ou Até seja, postei no meu Instagram. Então, o que tipo que acontece? circulou Tem é o o fator, tipo que a tem o população fator, não tinha tanta não tava tão imunidade, né? protegido, Não estava tá? protegido. Então você tem o fator climático, o fator ambiental, e você tem outros fatores. Por exemplo, em 2022, nós contratamos agentes comunitários de endemia, tá? Nós fizemos campanhas, que a campanha chamava Todo Dia é Dia de Combater o Mosquito. Naquele tempo não tinha vacina ainda. Tá? O que aconteceu em 2023? Reduziu verba para campanha publicitária, reduziu verba para contratação de agente comunitário de saúde, tá? Negligenciou a incorporação da vacina contra a dengue, que foi aprovada em março de 2023, e já se sabia que em 2023 a gente ia ter uma epidemia, porque em 2022 a gente já teve Esse ano a gente já tem vacina? 2025? Então, quando chegou 2023, o que é que devia ter feito? Porque existe o chamado horizonte tecnológico. O Ministério faz essa pesquisa do horizonte tecnológico. Devia ter chegado para a Takeda, que é parceira do Ministério da Saúde. Por exemplo, a Hemobras, que fui eu que concluí, deixei praticamente pronta, inclusive a planta para produzir o fator 8 recombinante,
que é em parceria uma PDP com a Takeda, devia ter chamado a Takeda e dizer, eu quero comprar toda a tua produção. Toda a produção da Takeda. Não são os vacinadores fanáticos? Então compro toda a produção. 50 milhões de doses. Quanto você tem? 200 milhões de doses. Quero, compro. Compro toda a produção da Takeda para vacinar a população. Ah, vacinas são importantes, mas no caso da dengue não vai resolver. Mas vem cá. Quer dizer que é uma questão de vacinação self-service. Quer dizer, o que é que eles queriam? Eles queriam esperar a vacina do Butantan, que é um grande progresso para a ciência brasileira e tal. O Instituto Butantan produzir a vacina é dose única, bacana, joia, beleza, uma publicação no New England. Parabéns. Parabéns ao Butantan. Só que o Ministério da Saúde optou, achou que não ia ter tanto problema, como a dengue é um problema antigo. Não, vou esperar a vacina do Butantan. E nem ligou a Takeda, ficou sendo aplicado na iniciativa privada. Quando eles viram os casos escalar, em 2023, foram lá e incorporaram. Só que quando a campanha de vacinação começou, foi em fevereiro, e eles só compraram 6 milhões e meio de doses. Não deu para cobrir. Dessas 6 milhões e meio de doses, só aplicaram 3 milhões e meio. Ficou 3 milhões sem aplicar. E agora eles compraram, pelo que eu vi, mais 9 milhões. Então, em tese, eles têm aí 9 milhões, com mais 3, tem 12 milhões de doses. Aí eu pergunto a você, 12 milhões de doses dá para vacinar quantas pessoas? 6 milhões de pessoas. Qual é a população do Brasil? Acho que em torno de Porque a 200 vacina milhões. ela pode ser aplicada pelo bulário de 4 a 60 anos. Qual é o público que morre mais de dengue? Um pouco mais idoso, né? É o público mais idoso. Só que o público mais idoso não está na bula. Tá certo? Só que a União Europeia, lá a Agência Europeia de Medicamentos, ela não estabelece limite de idade. É de 4 até o mais velho. Os mais velhos são os que morrem mais. Agora, os que mais têm, entre 29, se eu não me engano, entre 29 e 39 anos. Mas esses aí não são os que mais morrem, você tá entendendo? Então a estratégia de vacinação é, além de comprar pouca vacina, a estratégia de vacinação é errada. É no público que, É menos, errada. que morre menos, né? É o público que morre menos. Entendi. Entendeu? Criança de 4 a 14 anos não morre de dengue. Não tô dizendo que não morre, isso é morre, mas... é uma visão cartesiana da... É. Não tô dizendo que não morre, morre, mas o que é que vai morrer? Aqueles que têm Você está falando exatamente aí do custo de efetividade. Você falou Pois é, agora de há pouco. estratégia de colocação de exatamente. vacinação. Porque se você imuniza o público que morre mais... Só que na minha época tinha uns plantonistas na televisão aí todo dia pra ficar enchendo meu saco. Se você imuniza o E eles público... levavam resposta. Se você imuniza Entendeu? o Agora público estão tudo que... calados aí. Não sei por que estão calados. Se você imuniza o público que morre mais, você também está protegendo o que morre menos. Né? Porque você porque a está dengue fazendo é a uma doença cobertura diferente da vacinal. Covid, porque não é um vírus, se é um vírus, não é um vírus respiratório, precisa Isso. do vetor. Aí tem lá a questão do Wolbachia, não é? Que é o mosquito lá do Bill Gates, né? Então, esse mosquito, a Fiocruz tem lá a transferência de tecnologia. Eles soltaram mosquito lá em Niterói, à torta e à direita. Eu não sei qual é o resultado disso aí. Vamos falar um esses mosquitos pouquinho- do Bill Gates estão diminuindo os casos de dengue lá em Niterói. Tem essa fábrica de mosquito aqui também em Petrolina, porque eu fui lá e vi. Não é porque eu quero Seria viajando. o- Eu tô viajando porque o povo Uma quer ver o espécie de ministro da controle Saúde. biológico, não é isso? É um controle biológico. Na teoria, isso aí é bom. Eu não sei se isso aí tá Você dando não resultado. sabe se o mosquito que vai controlar o outro vai transmitir da outra Dilma coisa, mosquita, né? Que é a mosquita. E você que não sabe pica, se o- ela que põe... Lembra da Dilma, com a mosquita? Você não sabe se o mosquito que está controlando ali vai transmitir outra coisa, né? Também. Vamos puxar um pouquinho agora para a questão regional Eu nossa acho aqui. essa questão do controle biológico bacana. Isso aí do fundamento é legal. Agora eu quero saber o resultado. Não sei o resultado. Pode ser até que ignorância da minha parte. Vamos puxar um pouquinho para a questão nossa aqui agora. Vocês estão os dois representantes hoje aqui da direita, né? Assim, existem outros representantes, mas inclusive com mandato, né? Como é o caso do Cabo Gilberto. Mas vocês concorreram há pouco à eleição aqui para prefeito e os partidos, né? Numa coligação, Partido Novo, Pastor Sérgio, Partido Liberal, Dr. Marcelo. Então, eu queria perguntar o seguinte: a manutenção dessa aliança, nós sabemos que daqui a 2 anos, menos de 2 anos, vai haver o pleito aí para majoritária. Se vocês já estão com alguma conversação em relação a quais são os projetos de vocês futuro, eu queria que vocês comentassem também o seguinte: hoje, o senhor foi para o segundo turno aqui, na cidade de João Eu e Pessoa. A chapa, né? É porque a gente fez uma Vocês- campanha, a nossa campanha foi uma campanha junta. A Você- minha participação na campanha, como candidato a prefeito, foi exatamente igual à participação do Sérgio. O guia eleitoral, a metade do tempo era meu e a metade do tempo Do pastor. era de Sérgio.
certo? Pastor Sérgio foi Eu acho que o- nunca teve uma campanha de prefeito e Eu vice, desconheço. nunca tão casada quanto a campanha da gente. Pastor Sérgio foi o candidato a senador em 2022 mais votado aqui na cidade de João Pessoa e também teve uma votação boa pelo estado, né? Agora vai provavelmente vão visitar o estado, né? Tem esses. Quais são os projetos de vocês para o futuro? Vocês já decidiram quem vai ser, quem vai ocupar qual cargo? Como é que tá essa Quem vai conversação? ocupar os cargos é o povo. Não, o postular. Qual cargo vai postular, Ficou digamos? comprovado é que aqui na região metropolitana de João Pessoa, particularmente em João Pessoa, os conservadores, representados pelo Partido Liberal e pelo Partido Novo, na pessoa minha e da pessoa de Sérgio, né, a gente conseguiu chegar numa eleição extremamente disputada Difícil, com candidatos exatamente. fortes, porque os candidatos eram fortes. O atual prefeito já tinha sido prefeito, história, senador da com República, tradição, governador do exatamente. estado. O candidato Luciano Cartacho do PT foi 8 anos prefeito de João Pessoa. Foi um prefeito bem avaliado, né? E o candidato Rui Carneiro é um candidato que nunca perdeu uma eleição proporcional. Foi vereador, foi deputado estadual, deputado Legislativo, federal. né? Não é um candidato forte. Então, 4 candidaturas fortes e a nossa candidatura, com exceção da experiência que Sérgio teve como candidato ao Senado, é uma candidatura de pessoas que não são políticos profissionais. Isso. E a gente conseguiu superar 2 forças políticas tradicionais da cidade de João Pessoa e chegar de maneira muito competitiva ao segundo turno. Então o nosso bloco, o Bloco Conservador, que no segundo turno teve o apoio do senador Efraim Filho e do deputado federal Rui Carneiro e do ex-candidato a governador Pedro Cunha Lima. Nós tivemos esses apoios. Então esse bloco aqui, em 2026, muito provavelmente, quando não no segundo turno, estará junto. Né, Sérgio? Eu diria que eu creio que essa eleição em João Pessoa, ela serviu para se mandar um sinal para a Paraíba e para os agrupamentos políticos da Paraíba, que esse movimento conservador, liberal, nas questões de gestão, de economia, ele existe. Sim. Ele existe, ele expressou muita força dessa vez, dada a grande dificuldade que nós tínhamos pela frente, como já foi dito por Marcelo, né? Cícero caminhando para o 4º mandato como prefeito da capital, um nome mais, digamos, popular, no sentido de Tem uma ter história, mais tem uma- penetração, mais Isso. história, e ainda assim nós revertemos aquilo que parecia ser óbvio, que não haveria segundo turno em João Pessoa, era o que se propagava, inclusive pelos principais institutos. Quem, digamos, caiu disso aí foi um deles só. Acho que um deles é que disse, não, vai ter segundo segundo turno. turno. Foi o Intel, né? Atlas Atlas Intel. A exceção do Atlas Intel, Todos diziam que não ia todos ter diziam segundo que não iam ter. E se tivesse, nós não éramos cotados para estar lá. A gente figurava em 4º lugar. Essa questão das definições mais específicas de posição, acho que para pessoas como eu e Marcelo, eu acho que no momento isso é o que menos importa. O que importa é que haja um fortalecimento, Confluência, né? desse grupo, uma confluência. Entendemos que a Paraíba tem peculiaridades muito específicas quanto ao modelo de se fazer política, que somos um estado muito dependente, não só de programas sociais, mas também do empreguismo clássico do sistema político. E me chamou a atenção recentemente uma declaração, acho que da secretária Poliana, né? Ela falando, posso até estar enganado, mas ela fazendo uma análise se seria ou não candidata a deputada federal. E ela disse que não tinha condição de ser candidata a deputada federal diante do conjunto de circunstâncias muito profissional na área, né? Não é só isso, é muito dinheiro mesmo, né? Hoje a gente sabe, e essa é uma discussão atual no Supremo, no governo, questão das emendas PIX, do dinheiro grande, né? São muitos recursos que se tem em mão hoje no deputado federal. Então nós temos que levar em conta essa consideração, mas dizer o seguinte, nós fazemos parte de um agrupamento. Esse agrupamento tem um representante maior no Brasil.
mesmo eu sendo do Partido Novo, Marcelo do PL, o próprio Partido Novo humildemente reconhece, né, que a maior força agregadora no Brasil para uma oposição é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, eu creio que a paciência, a avaliação vai nos levar às melhores escolhas, mas obviamente alinhadas dentro desse espectro mais claro, o que nos coloca juntos, né? O que nos colocará juntos, certamente com o Gilberto, com o Valber, né, que é deputado estadual, e tantas outras forças novas, como Carlão, como Fábio, que foi eleito agora, e outros nomes. Bolinha, né, lá em Campina Grande. Bolinha, o Arthur, a Annelise. Que eu vejo o seguinte, eu analiso o seguinte, certo? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas 2018, você tinha aqui, Jair Bolsonaro chegava aqui, eu acho que ele não tinha nem quem fosse receber ele no aeroporto, não tinha, e hoje ele tem aqui um palanque, né, no estado. Então eu acho que assim, o bolsonarismo cresceu no estado da Paraíba. Inclusive, vocês foram pro segundo turno na capital. Então, acredito que vocês consolidaram realmente aí o nome da direita no estado e tende a crescer. Nós perdemos ganhando. Eu acho que essa quem perdeu foi o povo de João Pessoa, né, na minha interpretação, né? Não é presunção não, mas o voto da gente, proporcionalmente ao que foi envidado de esforço, foi muito maior do que o do outro lado, né? Que a gente sabe como aconteceu as eleições de 2024 na cidade de João Pessoa. Não se empolgue, não. Isso é fato. Isso é fato, nós vimos. Não foi noticiado aqui na Paraíba, não foi noticiado como foi noticiado na mídia nacional. Isso é uma coisa sem precedente. Não aconteceu isso em nenhuma capital do Brasil. Se você mostrar alguma que aconteceu aqui, eu retiro o que eu estou falando. Certo? Nós somos a única oposição de verdade da cidade de João Pessoa. Vocês fincaram bandeira, né? Colocaram realmente e conseguiram chegar, como o senhor falou, galgaram o patamar, foram para o segundo turno, levaram a eleição, chamaram o debate, né? E realmente foi reeleito o prefeito, que é um cara que tem uma história na política, né? É como se fosse assim. Inclusive já foi preso. Agora, recentemente, a gente viu o que aconteceu, né? Esse tipo de história que nós não queremos ter. Esse tipo de história fazer como deixa para as instâncias, deixa para as instâncias, não é para o nosso escopo de debate aqui, mas deixa para as instâncias resolverem. Fato é que hoje, né, a direita tem um palanque aqui no estado da Paraíba e eu acredito que vocês são protagonistas nisso aí. Agora, como o Sérgio falou, como é uma eleição nacional, né, em que nós temos uma liderança nacional, que é o presidente Jair Bolsonaro, o posicionamento nosso aqui, enquanto agrupamento que representa essa força, vai depender de como tiver a base de apoio para a nossa candidatura majoritária nacional. Então, se tivermos um palanque aqui assegurado para o presidente Bolsonaro, com as forças políticas que se coligaram no segundo turno da eleição municipal, aqui em João Pessoa, quer dizer, nós, União Brasil, Podemos, PSDB, etc. É possível coligar, então, se nós tivermos um palanque aqui que satisfaça a nossa candidatura majoritária, talvez não seja impositivo uma candidatura própria do PL. Bom, mas se essa circunstância não tiver atendida, o PL, como o maior partido do Brasil, não pode ficar sem um palanque na cidade de João Pessoa, do estado da Paraíba. Até porque a gente tem um projeto para o estado da Paraíba. Sim. Porque se nós nos coligarmos com o senador Efraim, por exemplo, do União Brasil, a gente vai se coligar em torno de um projeto de desenvolvimento do estado da Paraíba. Sim, com certeza. Vanguarda, no setor primário. Nós aqui, eu acho que eu sou o mais velho daqui. Você lembra lá do algodão de fibra longa lá de Souza? Me lembro, fez parte da história de... Faz parte da história, do sertão, Gadelha, enfim. Né? Campina Grande sempre foi um centro industrial, tanto que a Federação das Indústrias é em Campina Grande. O gado guzerado de Manelito, lá em Itaperoá, né? A caprinocultura da região do Cariri, Paraíba. Né? E como é que está essa produção? Tinha lá o sisal, o Brasil, a Paraíba já foi um exportador forte de sisal, de abacaxi. Como é que está o setor primário? Quer dizer, o PIB da Paraíba tem crescido às custas de quê? Serviço, da construção civil e de serviço. Onde é que está localizada a construção civil?
Aqui. no Sobretudo na capital, região do litoral e um pouco lá em Campina Grande. Tá certo? Então são bolhas de crescimento. Isso não gera um crescimento sustentável para o estado da Paraíba e faz com que o crescimento do estado da Paraíba seja uma espécie de voo de galinha. Tá? Com todo respeito às galinhas, mas é um voo de galinha. A gente não cria um ciclo virtuoso de uma proposta de um desenvolvimento do estado. Basta ver o consolidado, número né? de pessoas que estão nos programas sociais e o número de pessoas que têm carteira assinada. Essa é a realidade. Então isso precisa mudar. O estado da Paraíba pode muito mais. Porque João Pessoa está experimentando uma fase boa, isso não é por conta do governo. Isso é por conta da iniciativa privada, dos investidores que acreditaram, que construíram aqui seus empreendimentos hoteleiros, né? E a cidade de João Pessoa tem sido a bola da vez. E a cidade em si é uma cidade maravilhosa, né? Eu sei que o título de cidade maravilhosa é originalmente do Rio de Janeiro, mas João Pessoa não é querendo puxar não pra gente, mas a cidade é atrativa. É atrativo, mas tem problemas sérios na saúde pública, na educação. Já foi dito aqui durante a campanha. Sim. Os indicadores muito desfavoráveis. O IDEB de João Pessoa caiu na atual gestão municipal. Você não vai resolver esse problema com sala make, Chromebook, não vai resolver. A campanha toda é feita em cima de fake news. Fake news que eu tinha dito que ia enjaular autista. Quer dizer, um tipo de política que nós temos que reprovar e repudiar. Nós vamos fazer as cobranças que a sociedade pessoense paraibana quer. Nós queremos as obras estruturantes. Queremos ver o viaduto lá do alto plano. Vamos ver fazer. É isso que nós queremos. As promessas feitas nas eleições de 2024, aqui em João Pessoa, precisam ser cobradas. Não pode ficar uma letra seca. E se promete, não cumpre 10% do que prometeu. Vou agradecer a vocês aqui a conversa, certo? O pastor quer colocar alguma coisa em relação ao que o Marcelo está falando? Não, falar sobre isso. Eu acho que, antes de mais nada, nós temos um carinho pelo Estado, nós amamos o Estado, nós somos paraibanos, pessoenses da Gema. Como você bem frisou no início, né? Marcelo veio de um consultório, agora eu estava na profissão dele, eu deixei meus processos da procuradoria para a gente se juntar aqui. E é do trabalho para cá. Então, nós não somos, digamos, grandes heróis. Nós somos cidadãos que amam o Estado, que construíram uma história por mérito, que têm experiências públicas que são razoavelmente significativas para que a gente possa pleitear qualquer posição nesse país, na verdade, nem para que possa, não precisa nem pensar em futuro, é só olhar para o passado. Marcelo foi ministro da Saúde, eu fui secretário de Desenvolvimento Social na pandemia, fui secretário da área de Direitos Humanos, né? Representei o Brasil na ONU 3 vezes, fui à OEA, participei da política de modernização, que foi meu último cargo como secretário de modernização do Estado brasileiro na presidência. Temos esse tempo com as nossas profissões, o que nos faz, assim, na verdade, somos profissionais ativos que estão simplesmente tentando fazer o melhor pelo Estado, pela cidade, pelo Brasil. Agora, entendemos que o povo é soberano em um sistema como o nosso, mas nós precisamos marcar esses lugares. Isso vai se construindo, né? Você vai dando um passo, vai ganhando um território, vai ganhando um passo, vai dando outro passo. Vai passando sua mensagem. Vai passando a mensagem, vai sendo conhecida. Às vezes a pessoa não vota por uma conveniência mais particular. Não é porque não quer votar em você, às vezes é por uma conveniência particular, é alguma coisa mais de dependência do sistema de serviço público. Então a gente quer deixar essa mensagem, né? Esse programa também que passa para o Brasil inteiro, mas também vai aí pela TV Diário. Exatamente, Diário do Sertão. Estamos aqui, uma mensagem pro sertão. Somos paraibanos, também tenho origens sertanejas em pai e mãe. Meu pai ali da divisa com Paraíba e Rio Grande do Norte, ali perto de Brejo do Cruz. Minha mãe ali também da divisa com Cajazeiras e Palmeirinha, ali Lavras da Mangabeira. Então a gente tem... Aqui todo mundo tem um pezinho no sertão. Todo mundo tem um pezinho no sertão, a gente conhece as dores do nosso estado.
E assim, eu queria deixar uma palavra final para quem nos escuta, né? Conheçam os novos nomes, né? Conheçam as suas histórias, Isso. suas intenções. Às vezes a gente não muda, nem é porque não quer, é por uma conveniência Não da se dá o continuidade, trabalho não se dá o de trabalho conhecer, de ver, né? De ir a fundo, saber Exatamente. quem é quem, né? É isso aí. Eu já andei a Paraíba quase toda, viu? Conheço a Paraíba bem. Como médico já atendi pacientes quase do estado inteiro. Outro dia, o Dr. Tarcísio Buriti, eu era médico dele, né? E uma vez ele me convidou em 98 para ele tinha tido um infarto para viajar com ele, né? Eu tive essa oportunidade, uma oportunidade diferente. Na época eu era bem jovem, né? Eu cheguei numa cidade, ele disse: Doutor Marcelo, vamos aqui numa cidade aqui, é Triunfo. É aquela Triunfo lá em Pernambuco, mas que é Triunfo da Paraíba, que precisa com o Ceará e tal. Tem uma liderança política que quer me oferecer um café. Eu digo: vamos lá, governador. Cheguei lá na casa da liderança política, era um paciente meu. Fez 3 cafés. Eu cheguei lá, o paciente: ô doutor, o senhor tá na minha casa. Quer dizer, eu fui lá em Poço Zé de Moura, tava lá outro. Quer dizer, outro lá em Mato Grosso. Então em todo o estado da Paraíba, Princesa Isabel, Teixeira, Taperoá, Cajazeiras, Souza, Lastro. Então tem gente de todo lugar que nós atendemos. Isso aí. Juru. Então é uma oportunidade nova para ir a Paraíba inteira, né? E levar a nossa mensagem. A gente Sim, quer fazer com uma certeza. Paraíba desenvolvida, a gente quer o povo da Paraíba livre, né? Educado, com educação de qualidade Independente. e valorizar a iniciativa privada. Isso aí. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa. Tentei abordar, mas aí, como diz, várias frentes no horário, no espaço que a gente tem. Mas acredito que a mensagem foi boa. Obrigado. Muito bom, muito obrigado.